Fala pessoal, André Copa aqui da Nutribiótica, eu com meu amigo Celso Marcial, lá do sul de Minas, importado lá do sul de Minas. Mais uma vez. Mais uma vez. E agora a pegada é varejo, né, Celso? Varejo, conseguir trazer o Varejo, estamos tentando ajudar o varejo, porque os criadores estão dominados, tá todo mundo, né, cara? Agradecer os criadores. Tá difícil até não ver quem é criador que tá usando antibiótica, né? Agradecer os criadores, né, Celso? É um negócio que emociona a gente, né? A confiança dos criadores pelo trabalho nosso, e somos muito parceiros, vamos continuar sendo parceiros, porque os criadores é a base de todo o processo. Exato. E sabe, moçada, uma coisa que eu acho legal, as pessoas têm orgulho de dizer que dá Nutribiótica. Você repara isso, Rosela? Bom. Rapaz, o pessoal chega encomenda, ó, chegou aqui, minha Nutribiótica é melhor, e a gente não vê isso até em outras marcas e tal, mas esse carinho com a Nutribiótica é um negócio que é muito forte dos criadores, né? A gente está muito satisfeito com isso. Eu acredito que cada dia mais nós vamos estar presentes em mais criatórios aqui no Brasil. Sim, e a gente abraçou os criadores, né, moçada? Sim, sem dúvida. A gente abraçou porque nós somos criadores, é a base nossa, é a criação, né? Mas vamos embora, vamos trabalhar. Moçada, agora eu quero falar de uma linha, Celso, que essa linha só a gente tem. Que é a linha Bugs que tá aqui. Vou tirar da prateleira. Só a gente tem. Não é possível. Jura? Juro. A gente faz produto com inseto, moçada, como o primeiro ingrediente de proteína, tá? Isso é importante a gente dizer que é o nosso produto de torneio. Deixa eu pegar aqui a nossa extrusada de inseto, tá? A nossa farinhada de insetos, a nossa extrusada de insetos jovem, a nossa extrusada de insetos sênior e a nossa papinha passeriformes, tá? Moçada, tá aqui os produtos, ó. A extrusada de inseto, a farinhada, a jovem, a sênior e a papinha. É isso mesmo? Acertei? Acertei. Ó, vamos lá, moçada. Primeiro de tudo, Celso, eu vou dar uma lida aqui nos ingredientes que eu acho que vale a pena. Primeiro ingrediente do produto. Vocês sabem que os ingredientes, eles têm uma ordem, né? Os primeiros ingredientes é onde tem mais ingrediente. Mais inclusão. Mais inclusão. Boa, Celso. Boa. Inclusão. Palavra inclusão. Primeiro ingrediente desse produto, pessoal. Larva de mosca soldado negra desidratada. Aqui a gente tirou onda, hein, Celso? 16% de larva. Vai muita larva. É muita larva. Vai muita larva. Sim. É um ingrediente extremamente nobre, André. Sim. Esse daí, de matéria de proteína e de gorduras, sim, né, é uma das melhores que tem para pássaros. Sim. Né? E por isso a gente faz questão de ter no nosso produto. Sim. Porque nós estamos sempre querendo o melhor no produto. Né? Exatamente. E esse produto, pessoal, além da larva de mosca soldado negra, ela tem também o tenebro. E por que ela é a nossa linha torneio? Isso aqui vale a pena a gente falar. Muito importante. Depois eu vou falar daqui dos outros ingredientes, mas por que ele é o torneio, pessoal? Eu frequento torneio desde criança, né? Depois a gente parou de frequentar, que meu pai estava arrumando muito problema nos torneios, né? Implicando lá com as contagens dos cantos, lá era uma confusão danada, minha mãe proibiu de andar com meu pai, né, de ir em torneio. Então a gente parou. Mas desde moleque eu fui em muitos torneios aqui na região, sabe? E assim, eu ficava sempre na minha cabeça, sabe, Celso, alguns cortes assim que eu lembro, de, tipo assim, o trinca-ferro não pode ir pro coxo na hora que ele tá cantando. Então tem uma série de questões aí, né, que a gente vai aprendendo, igual meu pai botava um açúcar de uva também no torneio, sabe, Celso? Para dar saciedade. E aí depois que a gente resolveu desenvolver a linha torneio, a gente conversou com vários participantes de torneio que nos ajudaram a formular esse produto, né? Sem dúvida. E a conclusão que a gente chegou é, vamos fazer um produto com 24% de proteína, mas o primeiro ingrediente vai ser um inseto. E eu vou pedir o Celso Marcial para explicar por que o primeiro ingrediente é a larva de mosca soldado junto com o tenebro. Porque é o seguinte, deixa eu te explicar. O inseto, a larva de mosca soldado negra, né, e o tenebro, eles são dois insetos que têm muita gordura. Sim. Além dela ter o nível de proteína alto também. Essas gorduras, quando o animal come e ingere, elas são altamente biodisponíveis e, ao mesmo tempo, elas causam um grau de saciedade muito grande. Ele come menos. Ele come menos. Então ele vai menos vezes ao comedor. Sim. Se ele vai menos vezes ao comedor, ele performa mais. Sim. Ele canta mais. Sim. Então, canta mais por quê? Ele canta por muito mais tempo? Não. Ele conta mais cantos naquele tempo, sim, que é o torneio de fibra. Perfeito. Né, que o pessoal faz de fibra, né? Então ele vai conseguir cantar mais vezes do que o outro. Sim. Então se uma ave canta, vamos supor, sei lá, 150 ou 170, comendo uma ração normal, quando ela come essa ração, ela pode às vezes fazer 5, 6, 7, 8, 10 cantos a mais, sim, ou até mais do que a outra, naquele tempo estipulado dentro do torneio. Perfeito. E aí ele consegue classificar melhor. E essa saciedade, pessoal, é visível, tá? A gente tem alguns trinca-ferros aí pelo Brasil que estão consumindo o produto e estão ganhando nos torneios. Então eu convido você, né, que participa de torneio, experimenta.
Compra um pouchzinho, experimenta. Esse não é um produto para ser dado todos os dias, viu, pessoal? Porque ele é um produto muito calórico. Esse produto tem 3.800 quilocalorias. Ele também tem muita proteína, 24% de proteína, então não é para ser dado todo dia, não. Mas nesse período de torneio, 2 dias antes, né, Celso? Sim. Já introduz o produto no dia, então, principalmente, porque a ave vai performar melhor. Pelo menos é o que a gente tem visto aí. Você começa dos 2 dias antes, e no dia do torneio é a ração que você vai oferecer no comedor da ave. É isso aí. Para que ela possa se alimentar durante o processo de canto. Sim. Além de tudo isso que a gente falou, pessoal, do primeiro ingrediente ser o inseto, ele tem outras coisas aqui que eu acho muito legal, Celso. Primeiro ele tem aqui a espirulina, que a gente já falou do nosso produto natural, que a espirulina é um produto fantástico. E ele leva também muito ovo em pó também esse produto, né? E ele leva mel e ele leva gordura de coco, né? Então assim, a gente não usa óleo de soja também, aliás, em nenhum produto nosso tem óleo de soja. E esses macro ingredientes aqui, Celso, além do extrato de canela, de orégano, do alho, tudo que a gente já falou nos outros produtos, o mel também dá uma saciedade na ave também muito grande. Esse tem dextrose? Tem dextrose. E por que tem dextrose? Porque é o segredinho que o pessoal dava, né, pro torneio. A dextrose, ela é um açúcar simples. Por ele ser um açúcar simples, ele é praticamente uma glicose. Sim. Então ele é de alta biodisponibilidade. Sim. Na hora que a ave ingere, é uma energia imediata praticamente que ela está ingerindo. E isso daí faz com que ela consiga performar mais. Sim. A diferença de uma dextrose para uma sacarose é que a dextrose ela é composta por uma molécula de glicose e a sacarose ela é composta por uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose junto, tudo junto, entendeu? Na verdade é um anel aromático, é um anel grande composto. Na degradação ela demora mais a quebrar. Sim. E aí você tem um monossacarídeo, que é a dextrose, e um disacarídeo, que é a sacarose ou a frutose ou outro tipo de açúcar. Então ele é mais simples e aí ela absorve mais rápido. E aí, pessoal, sabe aquele produto do potinho que a gente compra, que dá no torneio? Tá aqui dentro. Não precisa comprar. Você não precisa comprar. Tá aqui. Eu vou pedir agora o Roselo para filmar, depois a gente vai falar dos outros, tá, pessoal? Deixa eu chegar para cá, os produtos aqui, deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem o formato, tá? Que o formato desse produto, moçada, também é o mesmo formato do nosso Trincaferro natural, o formato do disquinho. Isso por conta do desperdício, tá? É muito cheiroso esse produto. É bom. Aqui, moçada, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a nossa Trincaferro torneio, ó. Também o formato do disquinho, por conta do desperdício, né? André, você falou do aroma desse produto. Esse produto tem um aroma muito característico, que é o seguinte. Em função do alto nível de inseto que ele tem, ele é um odor diferenciado, extremamente diferenciado. Sim. E esse odor diferenciado, para nós, para alguns seres humanos, pode não ser tão agradável. Porque é do inseto, pela quantidade de insetos que tem. Mas para a ave, isso daqui é a mesma coisa que levar lá naquela rede de hamburgueria que tem famosa e pedir aquele sundae completaço. E ele também tem aroma de melaça e aroma de banana. Mas isso tudo se mistura com o aroma do inseto e dá realmente um cheiro totalmente diferente da natural, que só tem um aroma de banana ali, né? Não tem essa quantidade toda de inseto. Então, moçada, só pra gente resumir... O pessoal da culinária fala que o odor é harmonizado. É harmonizado, harmoniza, né? Harmonizado. É isso aí. Então, ó, tá aqui o nosso produto de torneio, que ele pode ser nesse formato ou pode ser também no formato de farinhada. Essa aqui é uma farinhada que ela é extrusada e triturada. E essa farinhada aqui, moçada, ela vai ter larva de mosca soldado negro, vai ter tenebro, né? Porque aqui a galera gosta até, inclusive, de dar essa farinhada aqui como petisco. Tá? Porque também é um produto calórico. Deixa eu abrir aqui essa farinhada para vocês verem. Filma aqui, Roselo, por favor. Essa é a nossa farinhada torneio, moçada, ó. Tá? Aqui, ó. Ô, Celso, uma coisa que a galera vai reparar é porque é muito prático servir, né? Você abre aqui, ó, você põe no coxo, ó. Tá vendo? Aqui, moçada, ó. Essa é a nossa farinhada da linha Bugs, que é a linha de inseto. E esse produto também tem como primeiro ingrediente a larva de mosca soldado negro, tá? Então tá aqui, você pode dar esse produto, né, só o extrusado, né, e a larva aqui dentro, ou você pode dar esse produto extrusado com a larva dentro do pellet, mas também os insetos, tanto a larva de mosca soldado negro quanto o tenebro, igual o Roselo mostrou pra gente aí. No caso desse tenebro aqui, André, ele vai estar aqui também para poder dar uma variada, um petisco a mais pra ave. Não, o pessoal tem feito muito dando essa farinhada aqui junto com a Trincaferro natural, né? E tem gente que compra produto só com inseto, né? Não sabe o mal que tá fazendo o produto, conduz produtos só com inseto. Né? Pessoal, vamos contar a história dessa linha aqui. Isso aqui vai dar um corte. Eu estava em Bragança Paulista,
tá? Numa loja de um cliente nosso lá. E eu perguntei assim, o que você mais vende aqui? Aí ele me mostrou um balde, que é uma farinhada de inseto. Eu comprei aquele balde, e é muito caro, porque o inseto é caro, o inseto é muito caro. Eu fui, comprei aquele balde e a gente mandou para o laboratório aqui. Resumo da ópera, 65% de proteína. E aí, pessoal, vale a pena a gente chamar a atenção, porque tem alguns estudos, né, Celso, que falam que acima de 28 já começa a ter sobrecarga, tá? Sobrecarga tanto renal, porque você tem que sintetizar, metabolizar essa proteína, né? Então a gente foi e falou assim, olha, por que a gente não faz um produto de inseto, mas que a gente consiga controlar, tá? Porque esse produto aqui, pessoal, a larva de mosca está dentro dele, o tenebro está dentro dele, então assim, é um inseto, só que eu consigo dosar isso, né, Celso? Claro. Para que fique com 24% de proteína, não extrapole o que é seguro, o que é saudável para a ave, né? Exatamente. Não, a gente pode pegar como exemplo aquela questão quando você vai no médico, o médico fala assim, você tem que diminuir a ingestão de carne, porque seu ácido úrico está subindo muito. Triglicerídeo também, sobe isso, né? Sobe tudo. Então, isso daí não é exatamente o que acontece na ave, mas é muito similar. Muito similar. É um desgaste fisiológico muito grande. Sim. E isso daí sobrecarrega muito a parte renal. Perfeito. Dito isso, pessoal, tá aqui o nosso extrusado de inseto e a nossa farinhada de insetos. Beleza? Agora vamos, Celso, porque isso aqui eu acho muito legal, tá? Depois vamos falar da papinha. Essa papinha aqui também tem história para contar. Vamos falar aqui, Celso, de dois produtos, o Trincaferro Jovem e o Trincaferro Sênior, tá? Pessoal, esse produto aqui, ele é extrusado e ele é triturado. Então ele tem uns pelletzinhos, como se fosse uma farinhadazinha, sabe? Mas esse produto aqui tem um ingrediente que a gente adora usar, que é a condroitina e a glucosamina, né, Celso? Exatamente. A condroitina e a glucosamina, ela vai estar ligada diretamente à parte da estrutura óssea. Sim. Da ave. Né? Não só a cartilagem, como a parte óssea em si. Perfeito. Então isso daí vai fazer com que a ave compõe uma estrutura melhor durante o desenvolvimento dela. Sim, tanto jovem, saindo da papa, né, ou saindo do trato dos pais, tanto o sênior, que é aquele Trincaferro que já está com mais idade. Com mais idade. Principalmente as fêmeas, né, André? Que tem muito desgaste na parte óssea. Exatamente, de ovos, dos ovos, Então a gente tem essa preocupação em melhorar essa parte estrutural da ave. Sim. Porque não é só... a gente está preocupado com ganho de peso, parte muscular, que também é importante. A gente tem que estar preocupado também com a parte estrutural. O que é estrutural? É a parte óssea. Perfeito. E isso daí faz muita diferença. É isso aí. E aí, moçada, a gente usa também essa condroitina e glucosamina também na papa. Tá aqui a nossa papinha para seriformes. Principalmente na papa, Principalmente na papa. Por isso que os nossos filhotes que usam antibiótico se desenvolvem com uma beleza, né? Tem muita história que a gente vê por aí, André, de às vezes a pessoa cria determinadas espécies de crescimento muito rápido e não usa um produto adequado para que faça a parte estrutural. E aí o que acontece? Às vezes você vê aves aí que o pessoal classicamente fala como abrir a perna, né? Sim. Por quê? Porque elas não têm estrutura óssea para aguentar o peso que elas estão. Então, às vezes, o alimento ele é muito poderoso para ganhar peso, mas ele não é poderoso para fazer estruturar ou fazer a parte estrutural da ave. Perfeito. Isso daí você pode causar um problema como esse, por exemplo, de um filhote ficar abrindo a perna e você perder o filhote. E aqui, pessoal, esse produto aqui tem história, tá? Sabe que a gente criava lá em casa, Celso, filhote? A gente pegava o inseto e macerava ele. E dava ele como fonte de alimento para aquele filhotinho ali. Quando a gente foi desenvolver esse produto, a gente chegou a falar sobre isso, assim, cara, lá em casa a gente criou filhote assim com muita proteína e etc. E a gente pegava o inseto, macerava, botava ovo também para danar, e a gente via que não perdia filhote, criava-se bem, né? E a gente fez uma papinha que também tem como primeiro ingrediente o inseto. Isso. Até porque, pessoal, vamos falar um negócio para vocês aqui que isso aí vale a pena a gente dizer. Algumas marcas entendem o trincaferro como um fitófago, né? Ou seja, vai se alimentar de broto, de folha, né, de fruta, né, eventualmente. A gente entende o trincaferro como um onívoro. Que come de tudo, né? Então, tanto que... né, proteínas vegetais quanto proteínas animais. Sim, exatamente. Animais na forma de insetos. De inseto. Então, por exemplo, eu sei, Celso, que lá a gente tem uma casa, né, com a casa de campo nossa, lá no sítio, a gente tem o trincaferro estava chocando lá. Ele levava aranha, ele levava... Sabe, eu só via chegando inseto lá. Eu não via chegando um broto, né? Então, assim, eu entendo isso também, né? E quando a gente conversou sobre o produto, eu falei, olha, eu acho que o trincaferro precisa de um pouco mais de proteína, porque eu via ele se alimentando na natureza disso, né? E lá em casa a gente criou muito com minhoca, Celso. E não é só o trincaferro, André, vários outros pássaros
Quem Sim. nunca viu um pássaro mexendo no cupinzeiro para pegar um cupim, pra Cupim, levar, exatamente, né? exatamente. Então isso daí é muito comum, formiga, cupim, Sim. moscas, Sim. aranhas, grilos, Sim. gafanhotos, ou seja, tudo quanto há de forma de proteína De de inseto. É isso aí. E lembrando, pessoal, que esse produto aqui é o único produto nosso, junto com a Rosella, que possui eventual substitutivo. Exatamente. Tá? A gente falou isso lá no Super Prêmio. Por que o eventual substitutivo? Tá aqui embaixo, pessoal. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. Eventuais substitutivos, tá? Eu acho que será que você consegue pegar aqui, Rosella? Tá bem aqui, ó. Eventuais substitutivos, tá vendo? Ó? Grilo doméstico desidratado, pupa de bicho da seda, larva de mosca soldado, larva de tenebro gigante desidratado e gamarros desidratado, tá? Pessoal, o que acontece? A gente tem batido muito nisso, que as marcas Super Prêmio, né? Que o Brasil, né, Celso, não tem uma legislação que diz o seguinte, ó, isso é Super Prêmio, isso é Super Prêmio, não tem a legislação. Aliás, eu acho que quase nenhum lugar do mundo tem uma legislação bem específica disso daí. Então, e aí o que acontece, moçada? Como não tem uma legislação disso, acaba que o eventual substitutivo é permitido. Então você faz um produto que na embalagem está lá o ingrediente, como por exemplo o óleo de coco, que é um óleo que custa 10 vezes mais que o óleo de soja, como ingrediente ele entra lá. E embaixo assim, eventual substitutivo, óleo de soja. E aí quando você pega o preço que essa marca é comercializada, é óbvio que ele não tem o óleo de coco, porque a gordura de coco ela é muito cara. Muito caro. Então assim, não pode ter um produto barato com gordura de coco, isso não existe, essa matemática não vai fechar. E esse produto é o único nosso que tem o eventual substitutivo, mas o que a gente substitui? Um inseto por outro inseto. Exatamente. Tá? Porque inseto às vezes é ruim de achar, sabe, pessoal? Porque a disponibilidade do mercado ela é complicada. Às vezes você acha muito gamarra, às vezes você acha muita crisálide, às vezes você acha muito tenebro. Depende muito também da época do ano, porque eles são meio sazonais. Né? Então, moçada, é o único produto que a gente tem realmente o eventual substitutivo, é nessa linha Bugs, que é essa linha de passeriforme nossa, tá? No Psitacídeo a gente tem, a nossa roselinha também leva inseto. Mas nesse produto aqui, ela é médio porte também. Mas esse produto aqui é um produto que a base dele, o primeiro ingrediente é o inseto. Então vocês estão comprando um produto de muita qualidade, sabe, muito seguro e que, por isso, pessoal, que ele tem um valor, né, ô Celso, ele não é um produto muito econômico, né, mas também não é nenhum absurdo. Mas é por conta da quantidade de inseto que vai nele, e o inseto não é barato. O gamarço, por exemplo, é R$240 um quilo de gamarço. Isso daqui é importante lembrar, André, que são produtos específicos para determinadas fases que a ave está passando. Perfeito. Então você pode utilizar ele, você pode utilizar, por exemplo, a linha Neutro e ocasionalmente está usando esses produtos aqui para poder fazer com que determinadas fases sejam mais atendidas. Exatamente. E eles se comunicam, tá, pessoal? Que a gente gosta de dizer. Essa papinha nossa aqui, cadê a papinha? Aqui, ó. Essa papinha, depois que o trinca-ferro sai dela e começa a comer sozinho, essa papinha tem relação íntima com a trinca-ferro natural, que é o produto mais vendido nosso, tá? Que é o que a gente chama de nutrição continuada. O trinca-ferro começou a pegar uma idadezinha, ele pode vir para cá para sênior, ó. Ele pode, antes da trinca-ferro natural, usar a jovem, tá? Então, esses produtos todos se comunicam. Deixa eu pegar aqui, ó, a papinha, o trinca-ferro jovem, o trinca-ferro natural, ó, e o trinca-ferro sênior, tá? Então aqui você tem, o filhotinho, até quando ele passa dos 15 anos de idade, você tem produto para ele, tá? Exatamente. Celso Marcial, alguma consideração final? Nada. Então tá bom. Tudo tranquilo. Moçada, obrigado aí, tá? A gente falou hoje, falando diretamente do varejo aqui com a presença de Celso Marcial, falando sobre a nossa linha Bugs, viu? Então Deus abençoe vocês, né, Celso? Dá um abraço no povo aí. Eu queria agradecer a participação de todos, mais uma vez, o pessoal do varejo, os lojistas que estão apoiando a gente, que estão comprando a nossa ideia, que estão participando das nossas campanhas e que estão disponibilizando para os nossos clientes criadores, tutores, essa linha maravilhosa de passariformes e outras que nós vamos apresentar nos próximos capítulos. Exatamente. Né? Valeu, moçada. Fica com Deus. Vai aí. lá no YouTube, Instagram, site da Nutribiótica e curte a gente lá. Spotify também. Também? Também o Roselo, brocando. Valeu. Eu tô pra comprar um negócio aí e eu tive que entrar na fila, tô esperando ser avaliado também. Cara, a Ferrari é foda, demora demais. Cheio de cara. Difícil, não é pra qualquer um, não.